Mensagem de Akatu, do Coletivo Pleiadiano. Saudações, amigos da Terra. Como a vida continua a mudar, com certeza vou lhes dar alguns conselhos úteis. Desligue o máximo possível dos telefones. Na verdade, o último ataque contra suas percepções em mudanças pode muito bem ser contra a sua vontade e o seu conhecimento. Mas do que estou falando? Você recebe mensagens subliminares, flashing em boletins informativos para controlá-lo ainda mais. Seriam palavras como cumpra, obedeça, nunca faça perguntas. Esse tipo de controle foi utilizado para a maior parte desse desvaneio. Nos cinemas, coma mais pipoca, compre mais coca. Mais uma vez que o seu subconsciente aceita uma ideia, ela se torna realidade. Vamos falar sobre a mente. A mente é o campo da consciência. Ela é neutra e não toma partido em estado puro. À medida que os pensamentos flutuam e se conectam com as ideias e a concentração aumenta, você acredita que está tendo uma experiência individual. O campo da consciência é a fonte. Toda a vida está conectada por pura consciência. Como uma falsa identidade criada para experimentar os 5 sentidos, você agora preenche as lacunas com sentimentos e decide o que está acontecendo e por quê. Você decide se algo faz você se sentir bem, quente ou frio, delicioso ao paladar ou desejável ao toque. Você ouve a música que você gosta. Como criadores, você tem a opção de escolher mais ou menos o que experimentou. O espírito é um espírito e alguns dirão que existe apenas um espírito, o Espírito de Deus. Você entenderia se eu dissesse que Deus vive todas as experiências como vida? Visto que Deus criou todos os seres, por que não permanecer na forma espiritual? Um espírito não prova chocolate, não faz amor, não dá à luz, não enche balões, não gosta de cozinhar e nem de carregar bebês e cachorrinhos. Então, você vê que a forma corporal é como um recipiente sagrado que lhe dá a oportunidade de ter espaço e criatividade, sabendo que o reino de Deus está dentro de você. Portanto, quem o experimenta, se apenas o que é real perdurar, a essência sagrada que é Deus em você, e a mesma essência sagrada que muitos chamam de alma. A alma é o espírito e vai embora quando o corpo morre. O cérebro atua como um canal para os pensamentos. A consciência circula no cérebro e no corpo, mas vai para a morte. O corpo está contido na alma. Disseram a você que a alma está apenas dentro do corpo. O corpo sutil da essência da alma é uma presença poderosa e se moverá para outras experiências, criando novas identidades e explorando. Essa alma é a originadora da criação e sempre pode escolher voltar para casa e ficar por lá. Os pensamentos vêm e vão como emoções. Você apenas se pega pensando. Você sabia que
costuma captar os pensamentos e as palavras de outras pessoas no campo coletivo? É assim que funciona a telepatia e a visão remota. O campo conecta todas as formas de vida. Muitos acreditam que os pensamentos ocorrem apenas no cérebro e que os eletroencefalogramas são usados para detectar ondas cerebrais e que estas desaparecem com a morte. Mas os magnetoencefalogramas detectam pensamentos fora do cérebro, usando a ressonância eletromagnética. Então, você realmente é tudo. Se você pensasse em seu corpo como um aparelho de televisão que tem um programa em execução e a energia sai, você seria aquela corrente que sai e decide outra estação para entrar e experimentar. Não a morte do eu, mas o corpo morre e você realmente não gostaria de ficar aqui para sempre, não é? Temos ótimos espaços para brincar. Portanto, como belas almas espirituais, compreendam que um espírito trouxe vocês à vida. Estar na forma e no não físico para rir, chorar e viver uns com os outros. Finalmente, entenda que você é o coletivo divino da única fonte. Você é um em essência. Amem-se uns aos outros. Relaxe, porque você sabe que está completamente seguro. Aproveite a vida como você deveria. Toque nas árvores e nos animais. Prepare-se para voar pelo multiverso. E, acima de tudo, saiba que você se inspira no amor. Eu te amo muito. Nós somos o coletivo pleiadiano. Percepção e compreensão. Mensagem de Neio, do coletivo pleiadiano. Amados amigos, nós os chamamos de amigos porque oferecemos amor e verdade. Nem todo mundo é realmente nosso amigo agora. Mas a mudança é possível com percepção e compreensão. O planeta está passando por um grande processo de transformação. Com a pandemia, múltiplas variações foram anunciadas. Ao mesmo tempo em que as vacinas eram distribuídas a milhões de pessoas, a disputa pela concorrência das grandes empresas farmacêuticas transformou o seu corpo em uma mercadoria. Na verdade, não estamos dizendo para você nunca tomar uma vacina, mas estamos dizendo que a fisiologia do corpo nem sempre é a mesma e que as reações serão diferentes. Estes são os momentos em que você precisa ser sábio e compreender as mentiras contínuas no número de mortos e nas reportagens de MSM, mídia convencional. Examinando a percepção na consciência, diremos que a atenção está em todo o planeta. No que diz respeito à divulgação, para alguns está aqui agora. Isso acontece todos os dias com avistamentos e compreensão massiva de embarcações. Esta foi uma grande razão pela qual muitos queriam que o seu amado Trump fosse excluído. Ele deixou entrar a luz e o caminho foi marcado. A transparência total
estava a caminho quando ele abordou notícias falsas. MSM, mídia convencional, e as chamadas contas de mídia social, que são claramente políticas. Nós os advertimos contra mensagens subliminares. Devemos agora explicar a você os perigos da informação que está circulando atualmente. Existe um método de controle mental da força das trevas que tem sido usado no planeta por muitas ocasiões. Esses são os mesmos grupos que possuem e controlam os clones, bem como as operações altamente pagas. O policial de 26 anos, que de repente não sabia que ele estava com uma arma na mão e parecia chocado por ele atirar e matar um jovem de 20 anos, foi totalmente checado mentalmente para isso. O objetivo é continuar a dividir e atrasar o que é inevitável, a união da humanidade para a mudança. Essas pessoas das trevas se deleitam com o caos nas ruas e com incêndio de prédios. Como as massas podem ser estimuladas pelo aparecimento de insetos quando o crime vem em ondas? Você tem que entender o programa e vencer o mal com o bem em sua própria consciência, com seus próprios pensamentos e percepções positivas. Tanto quanto possível, perceba que você tem um papel a desempenhar na criação de seu mundo. Você pode enviar coletivamente pensamentos de paz e de harmonia. Faça isso com frequência, e as frequências correspondentes serão mixadas e combinadas pelo menos uma vez. Em última análise, à medida que se sintoniza com energias superiores e se funde com aspectos de si mesmo nesses níveis, a concentração mudará. Você vai se safar. Persevere e lembre-se de que vocês são guerreiros da luz. Nunca desista. Seja sábio e vigilante. O melhor ainda está por vir, assim que nos erguermos como um só homem. Nós somos o coletivo pleiadiano e amamos vocês. O líder interno. Mensagem dos pleiadianos. A estrutura da realidade humana, ela depende de duas coisas: diversidade e desvio da norma. Este é um afastamento do que você experimentou e pode acreditar, pois você se tornou conectado através do tempo para se conformar com o que o mundo exterior dita. No entanto, é a natureza humana tornar-se uma manifestação única de consciência, diferente de qualquer outra coisa. Significa desafiar constantemente qualquer coisa que esteja no caminho da constante evolução e mudança. Se deixado por sua própria conta, isso aconteceria naturalmente. Mas na atual confusão global e polaridade, a extrema necessidade de encontrar a verdade e a estabilidade pode catapultar você para fora desta parte muito importante do processo criativo humano. Como aqueles que já caminharam em corpos físicos, entendemos as dificuldades que vocês enfrentam, especialmente na linha do tempo atual que vocês escolheram. Ele carrega traços semelhantes para muitas vidas antigas, cataclísmicas
e icônicas em sua relevância histórica para o que está acontecendo agora. Existem múltiplos potenciais dentro de qualquer influência energética e cada ser humano desempenha um papel fundamental em direcioná-los dentro do microcosmo de suas vidas pessoais. Isso mostra o quão poderoso e significativo você é. Ainda assim, esse poder é facilmente cedido a outros que tomam decisões em seu nome. Esta é uma parte primordial da sua realidade, que não se ajusta mais à sua vibração e consciência atuais. Seu modelo de governo em si não está errado, mas se tornou excessivamente dependente de influência e controle em nome da riqueza material e da segurança. Na terceira dimensão, isso foi um reflexo direto das suas crenças e prioridades. Como muitos de vocês foram treinados para focar no material, este padrão físico e vibracional foi fortalecido, criando a estrutura que vocês manifestam hoje. A consciência da humanidade raramente é considerada quando você olha para as ações das agências governamentais e daqueles em posições de poder. No entanto, é o fator impulsionador mais importante em como os líderes interagem com as pessoas e defendem a consciência da unidade, agindo na intenção mais elevada de todas as almas diversas que devem continuar a evoluir e prosperar. Atualmente observamos um problema significativo em trabalhar por meio de sistemas e processos governamentais para alcançar a liberdade que você deseja. A atual estrutura de governo que você manifestou não foi projetada para aumentar essas liberdades. É construída sobre verdades instáveis, desiguais e inconscientes, que não vibram mais como uma correspondência com a consciência que você agora atingiu. Seu sistema legal foi complicado há muito tempo por um processo corrupto, focado em ganhos financeiros e baseado em ideias onde alguns são mais merecedores do que os outros. Além disso, a linguagem e os programas que envolvem o processo legal são projetados para drenar valiosa energia física e vibracional, de um modo que, mesmo quando você chega a um objetivo final, pode ter abandonado a sua intenção original. Se olharmos para a sua situação de um ponto de vista vibracional, veremos um movimento para trás. Em essência, você está tentando voltar ao tempo, trazer o passado para o agora e usá-lo como um veículo para mudanças, quando, na verdade, este é um dos meios mais desafiadores e difíceis de afetar a sua situação atual. A cada momento quântico, você está revisitando o passado com novos olhos, e como ele é respondido no agora, é a ferramenta mais valiosa que você possui. Esta atividade depende da ação consciente. Para que a humanidade prospere, vocês devem estar dispostos a criar fora dos limites de um modelo desatualizado de supervisão e subsídio do governo. Muito do que vemos em sua força vital criativa
Não se encaixa logicamente em um antigo sistema de escravidão. Um corpo de governo deve representar as necessidades e a vontade do povo, não criar a única estrutura por meio da qual as necessidades do povo são atendidas. Examinar os registros akáshicos de alguns dos órgãos reguladores originais ao longo do tempo traria uma nova visão à luz. Os sistemas de crenças originais sobre os quais o governo foi fundado têm suas raízes nos tempos antigos. Muito tempo atrás, quando civilizações como a Lemúria e Atlântida prosperaram na Terra, as comunidades não elegeram fisicamente um governo. Eles operavam sob a premissa de que, se tudo se cumprisse em sua oferta, diversa ao coletivo, a ordem natural identificaria aqueles mais adequados para liberar a expansão de áreas especializadas da comunidade. Esse conceito tribal não dependia de nenhum paradigma específico de escolaridade ou instrução, mas floresceu ao honrar a diversidade e o desvio da norma. Não poderia haver diferenciação por meio de uma estrutura de ensino superior para preparar aqueles que nasceram para se tornarem líderes da sociedade. Foi o conhecimento intrínseco de que todos nasceram para liderar de alguma forma, que permitiu que verdadeiros líderes fossem revelados e ativados em suas atribuições. Este processo acabou por fazer a transição para oferecer às gerações mais jovens a oportunidade de serem mentores em um papel de grande interesse, refletindo seus dons e desejos especiais. Os líderes das gerações futuras foram treinados à medida que seguiam seu conhecimento interior, mais precioso e único, frequentemente confirmado pelos anciãos, que receberam as percepções intuitivas correspondentes. Trazemos esta mensagem à luz hoje, porque vocês estão retornando a esses conceitos primários em suas vidas pessoais, de forma que eles possam ter um efeito cascata em toda a humanidade. Quando você coloca o seu destino, o seu futuro, nas mãos de alguns poucos selecionados, você perde de vista o seu poder pessoal e a sua capacidade de efetuar mudanças. Confusão, distorção e polaridade estão criando um véu espesso, através do qual a verdade interior se torna mais difícil de ser alcançada. Esta é uma tentativa orquestrada de chamar a sua atenção para fora, colocando a sua fé nos outros. Ao tentar resolver os problemas planetários por meio de um ou dois líderes-chave, você está negando ainda mais o papel crítico de cada indivíduo nesta experiência de linha do tempo. Até onde você pode ser levado para fora de si mesmo, em nome da consciência da unidade? A revolta do feminino divino está sendo hackeada para mover a humanidade tão longe na mente que eles perderam a perspectiva de como interagir dentro de si mesmo e com os outros. É da natureza humana associar crenças pessoais a grupos coletivos ressoantes. É assim que a consciência de unidade se fortalece
por meio de laços e experiências comuns. No entanto, há uma linha tênue quanto à forma como você interage e se identifica com esses grupos e que é mais importante considerar. Ao se identificar externamente com o ideal perfeito, você pode ser vítima do falso ego, que fortalece aos padrões patriarcais. Identificar é restringir e separar, mas interagir e trocar conscientemente é expansivo. O que você sabe que é verdade também deve ser constantemente desafiado e reconsiderado para crescer e evoluir. Isso significa que nenhuma verdade deve guiar toda a sua vida ou a do coletivo. Quando você se identifica com um partido político, sua expectativa de que seja o único caminho certo para toda a humanidade reforça desequilíbrios na estrutura atual. Isso pode parecer confuso para aqueles que acreditam que um líder resolverá os problemas da Terra. Não é o desejo de curar a Terra ou a fé que você deposita nos outros que está errado, mas como é expresso externamente, que fortalece as instabilidade de uma estrutura governamental que não consegue lidar com as condições atuais. O coletivo humano achará mais difícil confiar em um mundo, em um modelo de liderança tão desatualizado. À medida que o futuro toma forma, você pode rebaixar a sua realidade dimensional aos limites do suposto conforto físico. Mas o resultado levará à insatisfação interna crônica. Conforme vocês entram nos meses de inverno, vemos o potencial para a repetição de guerras históricas em níveis multidimensionais, construídos em potenciais não físicos, que atualmente correspondem à sua vibração. Mas essas guerras podem não se manifestar tão deliberadamente quanto você pensa. Seu objetivo é desviar moeda. É para mantê-lo tão arraigado às suas próprias ideias de repetidão que a estrutura do ego masculino renasça como uma representação patriarcal do passado. À medida que vocês se envolvem na luta entre si, estão perdendo um tempo precioso, alicernando a paz e a realidade terrena que mais desejam, que nunca poderia se igualar à liderança governamental de seu passado. Quando você gasta um tempo precioso tentando provar um ponto ou influenciar a opinião pública em sua direção, a energia que é drenada está criando uma realidade da linha do tempo que você não deseja experimentar. A consciência da unidade, a paz e a sociedade iluminada que você deseja não podem chegar através da negação da diversidade ou da liberdade de pensamento e de crença. Tudo o que acontece fisicamente já foi uma vibração comum compartilhada pelas massas, um fio condutor que permeia os crimes mais hediondos contra a humanidade é a necessidade de conformidade e controle. Você pode acreditar que a violência é o resultado de diferenças não apreciadas, mas a violência se manifesta principalmente pela incapacidade humana de apreciar a singularidade de si mesmo quando comparada à outra.
A aceitação por todas as raças, as religiões, gêneros e sistemas de crenças originam-se de um desejo maior de primeiro amar a si mesmo. Esses traumas são profundos e mantêm a humanidade em espiral na história, que é revisitada com a mesma consciência que a criou. Para interromper esses padrões, agora você está sendo direcionado para dentro, para ver como você pessoalmente os defende. Você é o único que pode mudá-los em seu holograma pessoal. A necessidade de escolher um lado vem principalmente da tentativa de encontrar conexão e ressonância com os outros. Este é um modelo de unidade baseado no medo, que não está levando você na direção da quinta dimensão. O medo leva os humanos a mais separação e criar futuras experiências de medo que podem aterrissar e se cruzar com outras. Vemos algumas das conversas mais perigosas em seu planeta hoje, reforçando os modelos de separação do passado, onde os papéis de gênero eram rigidamente defendidos, porque as atividades que os defendiam não podiam ser compartilhadas igualmente. A razão pela qual os humanos são tão diversos é que eles devem combinar os seus atributos, crenças e história mais exclusivos com os outros. É assim que a evolução ocorre em um caldeirão de diferentes origens. À medida que honramos o que torna todos os humanos especiais, percebemos que estamos vendo um aspecto de nós mesmos que pode ser recuperado, lembrado à unidade. Além disso, quando nos enredamos no que pode acontecer, estamos esgotando a valiosa energia criativa que só chega a cada momento. É bom planejar com antecedência, mas apenas na vibração do que você deseja ver manifesto e não o contrário. A Terra está em terreno estável. Está passando por uma transformação massiva. Esta é uma energia complexa e multidimensional que almas bem-intencionadas podem tentar simplificar por meio da retórica de um Salvador que vem em forma humana ou extradimensional. Não poderia haver Salvador dessa transição complexa, a não ser cada ser humano percebendo que é ele quem cria a mudança. Viver a verdade que você acredita é uma afirmação mais poderosa do que canalizar a sua força criativa de vida nas crenças de outra pessoa. Não é o que você sabe, mas a sua obstinação em abrir mão das coisas que não são mais adequadas ao seu saber, que é o mais importante. A força vital de 1 milhão de humanos se cruza para criar um holograma físico, um recipiente para a experiência terrena. A separação enfraquece a base desse recipiente, tornando-o instável. É por isso que a separação humana tem sido o foco da consciência reptiliana neste planeta por décadas. Se vocês lutarem entre si, em vez de criar uma vida que toque os outros positivamente, a Terra perderá o seu caminho. Uma valiosa moeda energética é criada e drenada à medida que vocês se culpam e julgam uns aos outros. Quando todos vocês estiverem dispostos a caminhar
na pele do Criador autêntico que são vocês, que vocês são, sem diminuir a expressão criativa dos outros, a terra se tornará o céu que sempre foi destinada a ser. Mas como isso é realizado em um cronograma e transição tão difíceis, o contraste é como almas únicas navegam na experiência terrena. O objetivo é guiá-lo, criando uma vida segura, plena e marcada pela sua singularidade. Uma vida que continuará muito depois de sua alma deixar este corpo físico. Sua impressão energética se entrelaça e toca todas as outras formas de vida terrena para as gerações vindouras. O contraste fornecido, a clareza e a sincronicidade que você deseja para enviar uma mensagem à sua consciência única, mostrando-lhe o caminho. Se você gasta muito tempo usando o contraste como uma ferramenta para converter outras pessoas à sua maneira de pensar, ele rapidamente perdeu seu valor. Tempo e energia se perdem na partilha da verdade, que nunca encontra o seu par no mundo exterior. Sua única função neste momento é criar no caminho de sua verdade, para incorporar tudo o que você sabe de uma forma tão rigorosa que a sua vida se torne um recipiente para mudanças. Todos vocês são um ponto de grade na criação da estrutura de uma nova terra. Ao navegar pelos próximos meses, não procure descobrir a verdade no mundo exterior, mas utilize seus sentidos e percepções pessoais, únicas, para criar uma vida fora do conflito. Encontrar o seu centro no olho da tempestade convida os outros para a sua paz. À medida que você mais paz pousa em localizações geográficas e formas humanas únicas, o modelo para ela prospera dentro das grades da terra, reservando espaço para aqueles que não conseguem entender como ela pode ser encontrada. Isso ativa rapidamente potenciais pacíficos, limpa tudo o que se destina a dissolver e estabiliza uma nova vibração que deve se manifestar como experiência física. Uma nova estrutura de governo surgirá, entendendo perfeitamente a essa paz e acentuando-a aos olhos de muitos. Até aquele momento, você é a única força governamental atuante dentro do seu holograma pessoal, defendendo uma verdade soberana que nunca poderia ser definida em leis escritas. Sua vibração está constantemente escolhendo o líder interno ou fortalecendo aqueles que negam o seu poder pessoal. Nós somos do Conselho Pleiadianos e amamos vocês. Gratidão. Gratidão por fazer parte desta linda família cósmica e ser quem você é. Que o amor esteja hoje e sempre no leme de nossas vidas. Namastê e Hariom. Mensagem